Então, irmãos, nós vamos hoje para o nosso quinto estudo acerca do ministério dos diáconos. Lembrando que no primeiro estudo nós vimos o início deste ofício, nós vimos aquele texto que tradicionalmente é considerado como o texto que pela primeira vez aparecem estes homens sendo escolhidos para auxiliar, naquele caso, os apóstolos, que eram os pastores daquela igreja que estava nascendo, para auxiliá-los nas tarefas e assim fazer com que os apóstolos se dedicassem aos seus ministérios de oração e o ministério da palavra. Depois nós vimos também a importância do ofício, mostrando que esses homens escolhidos não são homens de segunda categoria, não são menos importantes, a única diferença é na função, mas porém todos nós temos a importância no corpo, somos membros do mesmo corpo, todos temos o mesmo espírito, e o que nos difere dentro da comunidade são os dons e aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós na maneira de servirmos uns aos outros. E também vimos no terceiro estudo as funções do ofício, lembrando que o princípio básico do ofício do diácono é o auxílio aos pastores, ou seja, é atender às necessidades da igreja de tal forma que aqueles homens que estão cuidando do ensino, da pregação, das orações, do cuidado em relação à proteção da igreja espiritual, enfim, eles possam se dedicar exclusivamente a isso, né? Onde eles possam, de fato, estar empenhados em estudar, se aprofundar nas Escrituras, para que venham a trazer, de fato, um alimento cada vez mais sólido, cada vez mais embasado a cada pregação, a cada estudo, enfim. E na semana passada nós começamos a ver as qualificações do ofício, né? Nós vimos as duas primeiras, começamos a analisar então o texto principal acerca desse assunto, que é 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 8. É importante frisar que nós não devemos buscar perfeição, porque isso é de fato impossível, né? Mas, por outro lado, é bastante importante que os sinais dessas características eles estejam presentes na vida dessas pessoas que serão escolhidas. Então, cada um de nós provavelmente tem algum nome já em mente, que imagina que possam servir como diáconos. Então é importante que você, a partir disso, comece a observar se na vida dessas pessoas existem essas qualificações que Deus instituiu na palavra. Talvez não em uma maneira plena, perfeita, mas sim já indícios de que Deus abençoa esses homens com determinados dons e talentos. Então, na primeira semana, no primeiro estudo acerca das qualificações, nós começamos a analisar o texto de 1 Timóteo. Então, convido você a abrir a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Esse é o texto mais completo que nós temos acerca das qualificações dos diáconos. Então diz ali o texto bíblico. Do mesmo modo, ou seja, semelhante aos pastores, Paulo já tinha instruído Timóteo acerca das qualificações daqueles que almejam o episcopado, almejam o trabalho pastoral. E ele diz, do mesmo modo, da mesma forma que eu falei anteriormente, quanto a diáconos, agora ele vai trazer as qualificações dos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho e não gananciosos. Então, relembrando da semana passada que nós vimos as duas primeiras qualificações presentes aqui no versículo 8, nós temos que ele precisa ser alguém respeitável. Então, o que isso significa? Significa que essa qualificação, que deve ser sempre ressaltada, ela é esperada em qualquer cristão. Nós vamos ver que a maioria dessas qualificações a gente deveria almejar para qualquer um que se diga crente. Não seria preciso dar muito destaque ao fato de dizer que um crente precisa ser alguém respeitável. Tá? Mas, em especial, essa qualificação para diáconos ela ainda é mais forte. Você tem que observar com ainda mais cuidado. Ou seja, este candidato ao diaconato ele precisa ser alguém que a postura dele desperte o respeito dos outros. É uma pessoa que ela passa a ser respeitada pela sua conduta. As
pessoas respeitam essa pessoa por meio do seu procedimento. Ele é alguém sério, comprometido, né? Isso envolve N questões e características na vida da pessoa. Eu não vou aprofundar porque nós já vimos semana passada. Depois nós vimos que ele precisa ser de uma só palavra. E aqui nós vimos que essa uma só palavra é a tradução de uma palavra grega que é dílogos, que também pode significar ou pode ser traduzida como alguém não difamador. Ou seja, o diácono ele não pode ser alguém de conversa dupla. Ele age de uma forma com uma pessoa e age de outra forma quando está diante de outro. Então essa pessoa na frente dos seus pastores, ele tem um comportamento. Mas quando ele está entre amigos, ele é alguém bem diferente. É uma pessoa de dupla palavra, né? Ele é alguém com um comportamento dúbio, né? Ele é de um jeito com alguns, de outro jeito com outros, se porta de um jeito na igreja, no trabalho é diferente. Então isso não pode acontecer. O homem candidato ao diácono, ele tem que ser sempre da mesma forma, manter uma mesma conduta. Ele fala da mesma forma com A e com B. Ele não se mantém de maneira diferente com outras pessoas. Ele fala quando precisa falar a verdade, independente da circunstância. Ele não se comporta de maneira dúbia, né? Então você imagine quando nós falamos das funções, né, que muito provavelmente os diáconos eles serão envolvidos em processos disciplinares, né? Quando nós temos o segundo passo da disciplina eclesiástica, né? Depois de alguém exortar de maneira particular e houver a necessidade de chamar testemunhas, muito provavelmente que essas testemunhas chamadas serão os pastores e os diáconos. Então, imagina alguém que se porta de maneira diferente com as pessoas em um processo disciplinar. O que poderia acontecer, né? Então, lá no momento, ele age de um jeito. Aí depois, com outras pessoas, pode abrir o problema para outros, porque se comporta de maneira diferente. Ou ele precisa fazer uma exortação particular. E aí, diante do pastor, ele afirma, não, eu fui lá e falei isso para a pessoa. Mas lá no caso mesmo, com a própria pessoa, ele não diz nada daquilo. Passa a mão na cabeça, não exorta. Então, nós não podemos ter pessoas assim, que se comportam de maneira diferente, que não são pessoas de uma só palavra. Então, hoje nós vamos avançar aqui nesse texto de 1 Timóteo, nas demais qualificações. Então, nós vamos ver mais duas, né, que vão aqui encerrar esse versículo 8. Então, qual que é a próxima qualificação que está sendo apresentada aqui? Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que seja respeitável de uma só palavra. Já vimos. E agora? A próxima. Não inclinados a muito vinho. Ou seja, a próxima característica dessa pessoa é que ela precisa ser alguém sóbrio. Sóbrio. O que isso significa? Que não pode ser alguém que é alcoólatra? Não, a palavra não é tão extrema assim. Da mesma forma como presbíteros, os diáconos eles têm que ter sobriedade. Em que sentido? É uma evidência de domínio próprio. São pessoas que se dominam, que conseguem visivelmente demonstrar a atuação deste fruto do Espírito na vida deles, que é o domínio próprio. E o domínio próprio, ele é muito bem visto nesta questão prática, da inclinação à bebida alcoólica. Imagina só se um candidato ao diaconato tem problemas com isso. É um bom indicativo de que ele não é um bom candidato. Se ele é alguém que não consegue ficar sem. Lembrando que esse assunto, irmãos, ele é amplo, né? Há muito debate sobre isso dentro da igreja cristã. Mas é claro, eu acho que fica bem claro na Bíblia, que a Bíblia não defende, né, ela não defende a completa abstinência, ela defende a moderação, né? É isso que a Bíblia define sobre bebida alcoólica. Nós vemos isso no próprio testemunho, na vida de Jesus, ao longo do relato evangélico, né? Então nós vemos que é possível um crente, um diácono,
fazer o consumo de bebida alcoólica é possível. Agora, até que ponto isso deve ser incentivado ou deve ser visto na vida de alguém que lidera a igreja? Esse é o ponto. Então, se ele é alguém que não consegue ficar sem, isso demonstra a falta de um domínio próprio. Tá? Depois nós vamos tratar aqui de algumas perguntas para nos ajudar a enxergar isso de maneira prática na vida das pessoas. Mas a próxima qualificação do texto é que eles precisam ser não inclinados a muito vinho, ou seja, sóbrio. A próxima qual é? Não gananciosos. E aqui eu troquei, da mesma forma que eu troquei o não inclinados a vinho por sóbrio, aqui eu troquei pela palavra contente. Eles precisam, o diácono ele precisa ser alguém com contentamento naquilo que Deus lhe deu, naquilo que Deus está lhe dando pro momento. O diácono, como nós vimos na questão das funções, ele vai ser alguém com acesso bastante íntimo à vida de muitas pessoas da congregação. Por quê? Porque ele vai ser aquela pessoa que vai estar observando as necessidades dos irmãos. Então o diácono ele tem que estar envolvido com a vida das pessoas. E especialmente quando envolvem questões de pessoas com necessidades, o seu papel ele é fundamental. Então ele vai estar sempre ali observando, vai estar tendo contato com irmãos que estão passando por alguma necessidade física. E da mesma forma que ele faz a ponte, a ligação entre aqueles que têm necessidade com os recursos que a igreja pode disponibilizar para ajudar essas famílias. Então imagine o risco de nós termos alguém ocupando esse papel que é alguém ganancioso, que é alguém que nunca está contente com aquilo que Deus tem lhe dado, que é alguém que sempre deseja mais ou quer mais. Você ter na mão a chave dos recursos e a possibilidade de fazer esse meio campo entre o necessitado e essa provisão que pode ser disponibilizada é uma tentação para pessoas descontentes. É uma tentação muito grande. Tá? Então, imagine um diácono descontente com a sua situação atual, tendo o poder de usar a sua posição para explorar outras pessoas. Então seria muito fácil, família tal está precisando de ajuda, e aí mobiliza alguns irmãos, vamos ajudar, eu vou arrecadar aqui dinheiro para ajudar aquela família, está precisando acontecer um acidente, enfim. N histórias podem ser criadas se essa pessoa tiver esse espírito ganancioso. Então, o candidato ao diaconato, ele precisa ser alguém contente, satisfeito com aquilo que Deus tem lhe dado. Tá? Então, essas são as duas características que nós veremos hoje. E aí eu vou trazer aquela série de perguntas práticas que servem para nos ajudar a observar essas características na vida dos nossos irmãos. É algo que você pode usar para avaliar aqueles candidatos que talvez você já tenha em mente. E aí você pode meditar com base nessas perguntas para tentar identificar. Talvez vai confirmar na sua cabeça, olha, de fato eu tenho observado isso, acho que essa característica está ali presente. Ou talvez vai servir para você desconsiderar. Poxa, olha, eu vejo esse defeito aqui. E esse defeito ele bate bem numa característica que Deus diz que tem que fazer parte de um diácono. Então, deixo de lado. Lembrando que nós não escolhemos os diáconos por afinidade, por amizade, porque nós gostamos, porque nós achamos um cara legal, porque ele fala bem, não. Nós temos características objetivas que Deus nos entregou pela sua palavra. E nós buscamos essas características para fazer a nossa escolha. Certo? Alguma pergunta até aqui? Posso passar então para esses questionamentos objetivos? Então vamos lá, seguindo o texto ainda das qualificações de 1 Timóteo 3,8. Primeira pergunta
que você pode se fazer. O possível diácono toma bebidas alcoólicas? Simples e objetivo. O candidato ao diácono toma bebidas alcoólicas? Se toma. Se você sabe que essa pessoa consome bebida alcoólica e você já presenciou esse consumo, será que você reparou se essa pessoa faz isso demonstrando autocontrole? Ou em algum momento você já viu essa pessoa demonstrando algum tipo de fraqueza ou até algum tipo de pecaminosidade nesse consumo? Perguntas simples e objetivas. Você precisa saber se o candidato que você tem em mente sabe dizer não quando lhe oferecem uma bebida alcoólica. Se ele sabe recusar. Se ele sabe usar da liberdade cristã que ele tem de tal maneira a não causar nenhum tipo de tropeço de outros irmãos mais novos, mais frágeis na sua fé. Então o diácono tem que ter isso em mente. Ele tem que entender, principalmente se em situações públicas, se vale a pena isso. Então, se é alguém que não sabe dizer não, se oferece, ele pega, é alguém que talvez não demonstre o domínio próprio necessário. Eu cito o meu exemplo, né? Eu tinha o costume, antes de me tornar pastor, de consumir bebida alcoólica como qualquer outro, né? Mas a partir do momento que eu fui ordenado, eu tomei uma decisão na minha vida, por mais que a Bíblia não diga que isso seja uma ordem, um mandamento, eu me abster completamente, mas eu optei por nem em casa não tomar. Simplesmente pelo fato de não cultivar o hábito, né? Muito menos em público, porque em público eu sei da posição que eu ocupo e que muitas vezes podem estar presentes em um determinado ambiente pessoas que sabem que eu sou o pastor e podem aí usar disso contra a igreja, contra o próprio Senhor Jesus. Então é uma condição que você deve tentar observar na conduta desses irmãos. Você consegue ter neste irmão um modelo de uma pessoa responsável na maneira como ele usa ou como ele se abstende dessa questão de bebidas alcoólicas? Então a gente tem que entender que a igreja ela vai ser extremamente abençoada se nós tivermos líderes que deem o exemplo de pessoas que são livres de qualquer tipo de vício ou de compulsão. Essas pessoas vão servir de modelo para os demais. É possível, ou é longe demais no texto, ampliar a ideia da sobriedade para qualquer tipo de vício, inclusive comportamental, por exemplo. Jogar bola não é um pecado em si, mas a pessoa ela não consegue abrir mão do jogo de futebol para estar aqui no culto, por exemplo. Com certeza. É longe demais? Não. Você pode certamente tirar dessa aplicação, até por isso que eu optei por trocar para sobriedade, no sentido de não ter nenhum tipo de compulsão ou nenhum vício, seja ele, né, do tipo de bebida alcoólica, seja qualquer outro tipo de vício, né? Então, certamente, essa conduta, né, de não abrir mão de algumas coisas podem ser enquadradas aqui, né? O que é prioridade, né? Então, a pessoa não precisa ter um problema de vício com álcool para tomar uma decisão de simplesmente se abster disso em amor aos outros, assim, em consideração àqueles que são mais fracos. Então, se isso deveria ser algo observado para cada cristão, porque Paulo, quando ele orienta sobre isso nas suas cartas aos Coríntios, ele fala para todo crente, né, o problema da consciência. Então, se isso é algo para todos, quanto mais para aqueles que estarão exercendo um papel de liderança e que servirão de modelo para os outros, né? Então, você vê que até uma coisa acaba sendo ligada à outra, né? O fato de ser respeitável, ele vai envolver essas questões de modelo, de ser exemplo, até nessas questões que podem parecer corriqueiras, podem parecer simples até. Mas isso chega até a ser bobo, né? Tá falando sobre isso. Não. São pequenas características que você vai usando de filtro para chegar naquelas pessoas que
que nitidamente Deus tem levantado e tem abençoado com dons específicos para atuar nessas funções. Então, sobre a qualificação da sobriedade, essa era a única pergunta que eu trouxe. Agora eu trouxe outras tantas para a questão de ser contente ou não ganancioso. Por exemplo, ele exibe uma generosidade piedosa ou demonstra ganância em assuntos financeiros. Então, quando você pensa em um candidato, você consegue ver nele alguém, um doador generoso? Você percebe nele um exemplo de alguém que se doa, se entrega? Ou você olha muito mais para essa pessoa como um acumulador de riqueza? Então, quando nós buscamos os candidatos ao diaconato, nós estamos procurando pessoas que também são modelo na questão da mordomia cristã, na mordomia dos seus recursos, de alguém que entendeu que tudo que tem vem de Deus e que ele é alguém que apenas está administrando algo que não é dele, ou seja, a sua prioridade é o reino de Deus neste mundo. Não é construir o seu próprio reino neste mundo. Então você pode usar isso também como um critério. Eu vejo essa pessoa disposta a auxiliar. Quando há algum tipo de necessidade na igreja, ele é alguém que logo se dispõe a estar contribuindo, a estar ajudando, né? Então são características que você vai assinalando. Ele incentiva outros à generosidade ou ele fomenta egoísmo em assuntos de finanças? Então vou dar um exemplo bem prático, que você pode já puxar na memória e tentar lembrar. Quando nós consideramos as questões orçamentárias da igreja na Assembleia, você já percebeu essa pessoa como alguém que incentivou as ofertas, que incentivou que a igreja se empenhasse, que a igreja investisse em missões? Ou essa pessoa ela sempre se demonstra muito mais preocupada com a segurança financeira da igreja? Olha, talvez a gente não devesse fazer esse investimento. Talvez a gente não devesse aplicar o dinheiro aqui. Talvez... Acho que o aumento para o orçamento desse ano é muito grande. Nós não vamos conseguir. Entende? Uma pessoa que ela é muito preocupada, inclusive com o orçamento da igreja, ela acaba demonstrando um pouco dessa ganância que às vezes ela mesma tem nas suas próprias finanças. Tá? Então, mais um ponto a ser observado. Demonstra cuidado pastoral e autossacrifício quando interagem com outros em suas necessidades? Aqui já é uma questão mais particular, né? Você precisa conhecer bem a pessoa para ter uma dimensão maior sobre isso. Mas quando o assunto é pessoas em dificuldade financeira, será que esse irmão ele demonstra compaixão, se dispõe a ajudar? Ou ele é alguém que está sempre buscando o culpado por aquela situação? Essa família está passando necessidade porque ele não tem administrado bem. Eles gastam muito com outras coisas. Ou ele é alguém que primeiro ele se oferece a ajudar e depois ele vai conhecer melhor, ele procura entender a história. Ou ele é alguém que logo aponta uma dificuldade. É claro que em determinadas circunstâncias, irmãos, quando a gente trata com pessoas em necessidade, a nossa igreja é extremamente pequena, graças a Deus que nós não temos nenhuma família que passe por isso, que a gente precise estar ajudando financeiramente, né? Já aconteceu casos esporádicos, mas isso não se tornou uma rotina. Agora, tem determinadas, conforme a igreja for crescendo, conforme a realidade for se diversificando, é possível que a gente precise ajudar outros irmãos. Né? Em contato com outros pastores de igrejas maiores, já me contaram de famílias que necessitaram de ajuda a tal ponto que aquilo se tornou um hábito para aquela família. Né? Então, um pastor me contou de um caso de um irmão que ele não conseguia emprego. E aí a igreja começou a ajudar, porque era a única renda daquela casa. E aí passou-se meses, 6 meses, a igreja ajudando, bancando lá as necessidades básicas, a tal ponto que eles perceberam que não era por falta de emprego, mas a pessoa não queria qualquer emprego. E aí chegou o ponto dos pastores daí terem que exortar, terem que ir lá e chamar atenção. Então vai ter casos onde talvez o diácono vá precisar fazer uma repreensão nesse sentido. Mas
Quando você tem alguém que sempre antes de entender a situação quer achar o culpado daquela situação, talvez essa pessoa não tenha o perfil mais indicado para lidar com essas circunstâncias. Por quê? Porque tem que ser alguém equilibrado, pacificador, que tente lá entender o problema, que busque as reais necessidades e, se preciso, claro, dar um passo além, partindo para a exortação. Tá? Ainda, ele é honesto em seu procedimento financeiro? De maneira curta e grossa, ele paga suas contas em dia? É uma questão. Ele é reconhecidamente alguém honesto, que honra suas contas, né? Imprevistos acontecem. É óbvio que isso faz parte da nossa vida. Às vezes, né, acontece algo que sai do nosso controle, mas o cristão, ele, por mais que ele possa passar por uma dificuldade, ele vai buscar honrar as suas contas, fazer um planejamento, uma programação de suas dívidas, enfim. Né? Mas há aqui uma questão da honestidade que é conhecida de todos, né? Então, quando precisa aqui, já também trazendo para o lado da igreja, quando precisa fazer algum investimento para a igreja, talvez algum sacrifício financeiro seja necessário, aumentar um pouco os gastos. Esse irmão, ele é um daqueles que se esquiva, que está sempre dando por contra, ou ele é um dos primeiros disposto a ajudar? É um daqueles que sempre olha para o lado, não, acho que podemos, se é necessário, se vai ser para o bem da comunidade, vamos fazer um esforço, vamos ver o jeito que dá para fazer, vamos bolar uma forma de levantar os recursos. Então, honestidade, integridade, disposição são aspectos essenciais que você deve procurar na vida desse candidato ao diaconato. Honestidade, integridade e disposição. Alguém disposto, alguém que não é apegado a bens materiais. Né? E muitas vezes, né, irmãos, esse apego ele é transferido para o patrimônio da igreja. Né? A pessoa começa a ter um apego com as questões da própria igreja. Né? Não quer mudar, não quer fazer uma mudança, não quer trocar cadeira, não quer fazer um investimento maior, tudo preservando o patrimônio, tudo querendo preservar, né, a saúde financeira da igreja. Mas no final apenas demonstra, né, um apego demasiado. Né? Óbvio que a gente tem que ter cuidado, discernimento, bom senso, né? Mas se for necessário, né, fazer um sacrifício financeiro para ajudar um missionário que está precisando. Vamos dizer que a irmã Jordana, né, missionária que já veio aqui, né, aconteceu algo e ela precisa levantar um valor de imediato lá. Quantos estariam dispostos a sacrificar, sangrar o caixa da igreja em ajudar, né? Então são questões que a gente tem que se pensar e buscar algum indício na vida dessas pessoas. Ainda, e aí a última pergunta aqui do estudo. Qual a sua atitude com respeito a riquezas? Então a questão não é, irmãos, se uma pessoa é rica ou deixa de ser. Porque a ganância ela é um problema do coração. Né? Uma pessoa gananciosa ela pode morar numa favela ou num palácio. Né? A ganância é um pecado do coração humano. Né? Pobre e rico podem ser gananciosos. E talvez a gente se surpreenderia com uma quantidade ainda maior de pessoas com pouco recurso que tem esse pecado em sua vida. Um diácono, ele precisa demonstrar contentamento em qualquer circunstância. Então esse é o grande ponto aqui. Ele precisa ser alguém contente com os recursos que Deus lhe deu. Sejam eles poucos, diante da média normal, sejam eles maior do que a média. Ele precisa estar contente. Por quê? Porque uma pessoa descontente, ela sempre quer mais. E sempre quer ser maior. E isso é um grande perigo para uma pessoa assim ocupar um cargo como o de diácono na igreja. Então essas são questões para a gente avaliar. Então eu não quero me estender, eu vou trazer poucas características toda semana,
para não ficar muito longo e principalmente para ser mais prático, né? Para trazer essas perguntas para que você possa avaliar, memorizar, pensar. Você tem um tempo ainda para observar mais de perto, né? E façam isso, tá? Então, para concluir, pode falar. Eu gosto da tradução da NVI, que ela fala que o diácono não deve ser amigo de lucro desonesto. Sim. É de amizade com o ilícito, né? Exatamente. Se encaixaria nisso ou também é longe demais? Por exemplo, sem perceber, a pessoa ela faz gatunete. Sem perceber, ela pirateia filmes ou livros sem pagar o direito autoral da pessoa. Isso daí é frescura ou se encaixaria nesse critério de amigo de grupos desonestos? Se a pessoa ela faz intencionalmente, né, algo ilícito com o objetivo de ganhar, de obter, né, então eu deixo de pagar a assinatura para ter de graça de uma maneira ilícita. É o claro exemplo da pessoa gananciosa, da pessoa que é amante do dinheiro, né, que é amante das riquezas, né? Então, esse é um ponto a pode ser observado. Sabe do histórico da pessoa fazer esse tipo de coisa, né? Então, o primeiro passo é que você deveria exortá-la particularmente, né? Mas já é um claro indício de alguém que não cumpre o requisito aqui básico para o diaconato. Né? Alguma outra dúvida? Posso concluir? Então, a conclusão breve aqui. Pode falar, Dona. Então, eu não tenho ainda um número específico, tá? Mas a princípio será 2. Tá? A princípio 2. Talvez mais. Agora, é importante, Dona Luísa, só entender que nós não vamos ordená-los diáconos na votação. Esses candidatos são levantados e eles precisam ser experimentados. Então, eles passam por um tempo de experimentação, depois nós vamos ver no texto que o texto diz isso, né? Eles precisam ser experimentados. É a igreja, a pessoa ela pode recusar, tá? Não. Tá? Então, a igreja ela observa e escolhe. A partir disso, vem o contato pessoal com essas pessoas e elas podem declinar do convite. Mas como eu falei, o declínio ele precisa ter um motivo razoável. Pastor, eu não tenho tempo disponível. Minha vida está muito corrida, eu não tenho condição. Vamos dar um exemplo claro. O Jonathan mora em Chapada. Inviabiliza a escolha dele como um diácono. Tá? Então, são pessoas que podem declinar, mas com motivos justos. Do contrário, a pessoa tem que avaliar. Se os meus irmãos têm observado as características desse ministério na minha vida, isso é sinal de que Deus tem me dado esses dons. Então, tem me chamado a servir dessa forma. Então, se não houver uma desculpa, né, justificável, fica a critério dele declinar da mesma forma ou não. Tá? E também, claro, né, se há questões privadas, né, que muitas vezes apenas os pastores sabem sobre a vida de alguns irmãos. E aí, neste caso, o próprio pastor vai falar se algum caso assim fosse escolhido, né? Tô dando só uma hipótese para explicação, né? Então, o pastor sabe de algo que, por exemplo, o irmão tem uma dessas características. Por exemplo, ele é dado ao vinho. É alguém que tem problema nessa área. Ninguém sabe, mas ele já confessou ao pastor que tem isso. E aí os irmãos escolhem essa pessoa. O pastor, em uma conversa particular, né, faria com que o irmão declinasse daquele convite por causa desse problema. Tá? Então vai ter um filtro extra, além da convocação. E aí, depois de experimentados por um tempo, eles são, então, nomeados oficialmente com base na imposição de mãos, enfim. Tá? Alguma pergunta a mais? Eu não consegui entender. Por exemplo, eu pego uma imagem e eu pego uma inspiração da própria imagem, que seria uma imagem, tu diz que sentido? Uma obra de arte?
há uma questão legal do plágio, que eu não saberia te dizer especificamente o que é um plágio ou o que não é, né? Então, teria uma parte legal que eu desconheceria, né? Agora, se você só se inspira em algum artista e você reproduz aquilo, não. Agora, se você copia para receber lucros provenientes daquilo, tem uma lei que rege sobre isso, né? Então, aí seria o caso de ganância, sim. Então, concluindo. Feliz a igreja servida por diáconos sóbrios e contentes. Feliz da igreja servida por homens que amam servir. Tá? Então, são duas características essenciais que, por serem estes homens modelo para as outras igrejas, é fundamental que eles sejam modelos em relação à sobriedade e o contentamento. Tá? E também que eles sirvam por amor a servir os seus irmãos. Essa é uma característica fundamental pelo próprio termo diácono, né? Então, semana que vem nós vamos prosseguir nas qualificações e aí vamos iniciar a análise do versículo 9 de 1 Timóteo capítulo 3. Ok? Então, Deus abençoe a todos. Até domingo, se Deus quiser.